A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que quase ninguém viu em António Lobo Antunes. Durante mais de 40 anos, António Lobo Antunes escreveu livros que mudaram a literatura portuguesa. Tinham fama de ser intensos, difíceis para muitos leitores. Livros que eram atravessados pela guerra, pela memória, pela doença, pela culpa. Houve quem dissesse que ler Lobo Antunes era como entrar dentro da cabeça do próprio autor, um mergulho no lado mais escuro da condição humana. Há momentos tão solitários para toda a gente. Mesmo que esteja ali muita gente perto, mesmo que ouçamos as vozes, há uma parte nossa que está sempre sozinha. E, no entanto, quando olhamos para algumas das frases que deixou em entrevistas, encontramos um tom quase inesperado. Numa conversa com o Diário de Notícias, por exemplo, em 2007, Lobo Antunes disse que se zangava com Deus por causa do sofrimento, porque, no fundo, dizia ele, o sofrimento é incompreensível. Nós nascemos para a alegria. A quantidade de coisas que a gente lê na cara das pessoas em silêncio. E não são necessariamente coisas destas, desespero, tristeza. A vida é feita disto, mas não é feita só disto. Tem momentos alegres. E aqui começam as perguntas. Quem foi, afinal, António Lobo Antunes? O que é que os livros contam sobre ele e o que é que talvez tenha passado despercebido na obra de um escritor que passou décadas a explorar os labirintos da mente humana? É sobre isso que eu vou falar hoje com o Rodrigo Guedes de Carvalho. Ele é jornalista e é escritor, é um leitor atento de Lobo Antunes e é alguém que ontem dizia, numa crónica no Expresso, que quando lhe falta a musa, chama o António e ele vem sempre, como se estivesse a socorrer um filho, com um pesadelo. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de sexta-feira, 6 de março. Olá, Rodrigo. Olá, Pedro. Não vou transformar esta conversa, obviamente, numa coisa pessoal, mas eu penso que também não é propriamente um segredo que tu tinhas, para além de uma relação de escritor para escritor, tinhas uma relação pessoal com António Lobo Antunes. Eu tinha uma relação não próxima, eu e o António nunca fomos amigos de casa. Tinha uma relação de ternura e que terá a ver, penso eu, com dois fatores. Primeiro, o António tem exatamente a mesma idade e, em grande parte, um percurso do meu pai. Temos uma diferença de 20 anos, que era o que se usava na geração deles, terem filhos bastante cedo. E depois, ele, de alguma forma, apadrinhou o meu início na literatura. Escrevi um livro bastante novo, mas que só foi publicado em 1992. Ainda assim, eu era bastante jovem. E o António Lobo Antunes, que basicamente não gostava de quase nada do que era editado, teve palavras muito simpáticas para com o meu livro. Fomos escrevendo na altura, era o que se usava, e eu ainda hoje, curiosamente, tinha comentado que encontrei muito recentemente uma carta dele em particular, de fevereiro de 1999, em que eu estava entre livros, tinha feito o primeiro e ainda não tinha arriscado o segundo, e que é uma carta maravilhosa que eu guardo para mim, que é a carta de um consagrado para um aprendiz, e que eu sei que foi absolutamente fundamental no prosseguimento da minha paixão pela escrita. Era uma carta que dava-te conselhos, que te apontava caminhos? Sim, mas ao estilo dele. O António... Eu, por acaso, escrevi um texto para... Em boa hora,
eu tinha uma crónica para o Expresso que entrego à quarta-feira, em boa hora eles deram uma oportunidade de poder escrever sobre o António, que estava-me a custar imenso amanhã sair uma crónica que não era sobre o António, então tive a oportunidade de o dizer. E lá eu começo por dizer uma coisa, que era, o António não ensinava nada, nós é que aprendíamos com ele. E, portanto, ele não era de recomendações, nem de conselhos. O António é de uma época em que não havia os gurus que têm fórmulas para tudo e detêm um grande segredo que depois partilharão com os seus seguidores, muitas vezes mediante um pagamento antecipado. Mas em tudo o que ele dizia, em nós querendo, e sobretudo aqueles que eram apaixonados pela sua escrita que queriam, nós retirávamos sempre alguma coisa. E, portanto, é essa carta para mim, que poderia estar num dos qualquer dos livros dele, o mesmo tipo de ternura, foi importante para mim. E sobretudo, ele disse-me uma coisa que na altura parece que é muito fácil seguir, que eu acho que acabei por seguir em grande parte, que é arriscado, que é: acredita só no teu caminho, aquilo que hoje se chama as tendências. Toda a gente anda à espera de ver qual é a tendência para poder segui-la e assim se ingrar no mercado. A tendência do António Lobo Antunes era ele próprio, era fechado sobre ele próprio, com tudo o que isso tem de bom e mau, não é? Mas ele acreditava, e eu acreditei, e ainda hoje acredito cada vez mais, que só se pode escrever assim, só se pode ter uma voz própria. Assim, é a forma de não nos diluirmos numa multidão de iguais, é essa. E tu falaste dessa experiência, digamos assim, do momento em que recebeste essa carta, e que isso também apontou o teu caminho, e tu usaste uma palavra interessante, que foi dizer na ternura dele. A maior parte das pessoas, sobretudo quando lemos aquilo que agora, hoje e nos próximos dias, se vai escrever sobre António Lobo Antunes, talvez a ternura não seja a palavra mais usada. Qual é que achas que é a ideia mais errada que as pessoas têm dele? A ideia mais errada que as pessoas têm dele é que era um homem duro, que era um homem maldoso e que era um homem de uma enorme petulância. Vamos por partes. O António poderia soar petulante, mas depois aqui entramos naqueles jogos que eu gosto muito da língua portuguesa. A língua portuguesa é tão rica que as coisas têm significados diferentes. Nós temos imensas palavras à nossa disposição. E, portanto, poderíamos ter aqui uma discussão sobre se o António era vaidoso ou se era orgulhoso. E eu acho que ele era profundamente orgulhoso do trabalho que estava a conseguir erigir, e eu sei que ele disse coisas que muita gente considerou escandalosas, como, por exemplo, dizer que daqui a 50 anos serei dos poucos escritores portugueses que são lidos, e eu acredito profundamente nisso. Portanto, ele era muito ciente do valor e do peso do seu trabalho. Acho que não era... Ele terá tido, mas aí eu não o conhecia em círculo pessoal e íntimo. São coisas diferentes, não é? E sei que há pessoas dos mais variados quadrantes, idades e géneros que tinham, eventualmente, as suas razões de queixa sobre ele. Mas o António era capaz de uma imensa ternura que está plasmada na sua literatura, só para quem não quiser ou não souber ler, e sobretudo comigo sempre foi essa pessoa. Portanto, há quem diga que ele era cínico. Não me parece que hoje qualquer comentador de televisão é mais cínico do que o António Lobo Antunes. Não me parece nada disso, mas se calhar é do sítio de onde eu olho para ele, não é? Rodrigo, nós já vamos voltar a falar, até porque eu quero saber, a partir desse sítio por onde olhas para ele, quero saber o que é que tu leste da obra de António Lobo Antunes. Até já. Mentira. Mentira. Em todas as salas de yoga havia um pequeno altar com uma foto do grego. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador.
A escola é um povo com muitos tentáculos. Se corta um, os outros continuam. No último episódio, a máquina não para. Os segredos da seita do yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Rodrigo Guedes de Carvalho, jornalista e escritor. Estamos a falar sobre António Lobo Antunes. Rodrigo, há várias, eu penso que até testemunhos teus em que tu falas de, muitas vezes, a biografia de um escritor vê-se naquilo que ele escreveu, nas coisas que lá estavam escritas. O que é que tu leste na obra de António Lobo Antunes? Há quem fale da culpa, da guerra, da viagem interior. Isso é só uma pequena parte. Olha, hoje, assim que recebi a notícia de manhã muito cedo, naturalmente, depois de acabar a crónica, naturalmente fiz a minha própria navegação curiosa pelas redes sociais. E aconteceram duas coisas que eu já estava à espera. Primeiro, de repente, o António Lobo Antunes, coitado, a quem não compravam os livros nos últimos 4 ou 5 anos, de repente é o escritor favorito de toda a gente. E depois, numa segunda leva, aquilo que eu receava, a maior parte das pessoas, quando fala de António Lobo Antunes, sobretudo nos últimos 20 anos, fala das crónicas. Sem desmerecimento qualquer das crónicas que ele assinou, já não me lembro onde, na Visão e depois no Público, se não estou em erro, já lhe perdi a conta, sem qualquer desmerecimento desses textos. A grandeza do António Lobo Antunes está na literatura, no tempo literário, na respiração dos romances, onde ele foi, de facto, uma figura ímpar em Portugal. Ele sucedeu ali a um certo modernismo já trazido pelo Cardoso Pires e pelo Virgílio Ferreira e deu uns passos mais à frente, tanto ele como o Saramago, bem entendido. E, portanto, ele foi, de facto, um escritor maior para aqueles que se interessam pela vera literatura, a literatura com letra gorda, letra capital, que é uma literatura de amor pela escrita e, em última instância, pela palavra, e que vai cativar leitores que têm esse gosto, esse gosto pela estética. A literatura é um movimento estético, não interessa o que é que está lá, sobre que tema fala. E ele, nesse sentido, foi absolutamente maior. O que eu retiro do que ele era na literatura, e que está dividido, como todos nós fazemos, está dividido nas inúmeras personagens, ele tinha uma enorme ternura, eventualmente, em alguns casos, que pode parecer um pouco paternalista, mas tinha uma enorme ternura pelo povo português, pelo que nós somos, com as nossas falhas, a nossa pequenez, a nossa mesquinhez, a nossa maldade, a nossa chico-espertice, mas também a nossa grandeza de espírito, a nossa facilidade de chorar, a nossa emotividade. E isso está lá tudo no Lobo Antunes. Todos os livros dele são uma declaração de amor a um povo em particular, nesta altura que falamos de nacionalismos e o que é isso de ser português, está na obra do António Lobo Antunes, sem nunca falar de raças, credos ou religiões, mas há uma forma de sentir que falou muito fundo a muita gente, onde todos nos revimos de alguma forma. E eu acho que, apesar das idiosincrasias que ele tinha, dos seus excessos, das suas petulâncias, a palavra que me ocorre mais é, de facto, uma ternura que ele guardava, porque o Lobo Antunes era conhecido por estar bem tanto estava bem, aliás, não estava bem nas vernissagens, que ele evitava, mas estava bem na tasca com qualquer pessoa, a falar a linguagem dela, e muito interessado no que as pessoas tinham para lhe dizer, talvez porque, sendo escritor, nós estamos sempre à espera que nos forneçam material. Mas da obra de António Lobo Antunes eu ressalvo, ou realço, neste caso, o Fado Alexandrino, que eu acho que é
a obra capital dele, antes de entrar numa espécie de um livro contínuo que muitas pessoas não conseguiram acompanhar. A partir daí as pessoas foram-se desligando porque não percebiam muito bem o que é que estava a acontecer nos livros. O que estava a acontecer é que ele estava a fabricar um livro em contínuo, que era já uma viagem interior, não é? Mas o Fado Alexandrino é extraordinário porque ele consegue, do ponto de vista do romance, para mim, uma coisa que me ficou para sempre, como é que um tipo supera isto. Ele consegue criar um romance que ele constrói em 3 partes, que é antes da Revolução de Abril, na Revolução de Abril e depois da Revolução de Abril, através do olhar de 5 graus de hierarquia militar, que no fundo significam 5 graus sociais em Portugal. E, portanto, ele dá-nos um retrato extraordinário do que era a vida desses 5 graus antes da Revolução, durante a Revolução e depois da Revolução. Isto segundo a escrita dele e a história que ele imaginou. E, portanto, essa arquitetura de romance que eu achei absolutamente extraordinária, que acho que ele não conseguiu, de facto, regressar a ela, deu uma dimensão em termos literários, de uma pessoa que estava num grau que nós dificilmente, mesmo os seus seguidores apaixonados, podem tirar o cavalinho da chuva, porque não chegam ali. Pronto. Rodrigo, obrigado. Obrigado eu. Para além de jornalista, o Rodrigo Guedes de Carvalho também é escritor e é provável, digo eu, que tenha ouvido aqui coisas sobre a vida e sobre a obra de António Lobo Antunes que lhe deram vontade de pegar num livro dele e começar ou recomeçar esta viagem. O velório de António Lobo Antunes está marcado para esta sexta-feira, às 16h, no Mosteiro dos Jerónimos. O funeral é no sábado, dia de luto nacional decretado pelo Governo. Um dos últimos atos do ainda Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser depositar, junto do escritor, o grande colar da Ordem de Camões, condecoração máxima da literatura portuguesa. Esta foi a história do dia, sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Bom fim de semana.